Pessoas que estavam esperando por esse dia há bastante tempo, tudo bem com vocês? E é isso aí, minha gente. O Bolsonaro tá preso. Ação em Brasília. Edilene, isso aconteceu agora há pouco, por volta das 10 horas, às 6 horas, 6h05 mais ou menos. A informação que também chega aqui para mim que houve, além desse pedido de prisão domiciliar, também apreender o celular do ex-presidente, não é isso? Exato, Leandro. Eu estava neste minuto, enquanto o Pedro Venceslau falava, lendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal e o fato de Jair Bolsonaro ter aparecido nas redes sociais nesse final de semana, participando por videochamada, mesmo que calado, das manifestações que ocorreram em várias partes do Brasil, em diversas capitais, pesou para que essa decisão de Alexandre de Moraes fosse tomada. Mas quem não sabia que isso ia acontecer? Quem não sabia que o cara não ia respeitar as paradas? Estava escrito nas estrelas, né, mano? Daí agora nós temos que pensar no próximo passo. A base do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive em conexão com os Estados Unidos, tem dito que a lei Magnitsky seria estendida a outros ministros do Supremo Tribunal Federal se houvesse mais decisões em relação a Jair Bolsonaro. Então agora há a possibilidade de que essas medidas sejam estendidas a juízes que são técnicos do Supremo Tribunal e também a outros membros da Suprema Corte. Antes a gente falava aqui que os únicos que estariam livres dessas punições a princípio seriam os ministros Luiz Fux, que tem votado de forma divergente quando a decisão é colegiada em relação a Jair Bolsonaro, e também André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram os ministros indicados por Jair Bolsonaro. Essa nova decisão escala o tensionamento entre a base de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, nessa conexão com Donald Trump, que tem comprado a briga do ex-presidente brasileiro. É uma decisão que surpreende, embora o ministro... Mas é um absurdo, né, cara? O Brasil. Assim, eu acordei aqui, na China, 7 horas da manhã, com a notícia de Bolsonaro preso, aí a gente vinha aqui para ver os caras falar de não, porque os Estados Unidos vai colocar mais juiz na lei Magnitsky, que é um bando de traidor da pátria, né, cara? O Brasil tem a legislação deles. Quando os caras fazem lá as tretas deles nos Estados Unidos, o Trump é condenado, né? O Trump é condenado por 34 processos, eu acho. O Brasil não estava lá falando, não, porque tá errado isso aí, a gente vai processar os juízes, sabe? É um absurdo, né, cara? É um bando de traidor. Do STF, Alexandre de Moraes já tem avisado isso antes e agora essa prisão domiciliar certamente terá muita repercussão nas redes sociais e vai alimentar uma nova mobilização da direita que já promete um 7 de setembro maior do que foram as manifestações de ontem. É uma decisão de última hora que, embora alguns pudessem aguardar, é uma surpresa, porque agora, com a chegada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro previsto para meados de setembro, antes disso ele chega numa punição ou numa medida cautelar máxima antes da prisão de fato, que é a prisão domiciliar que vem em sequência da tornozeleira eletrônica. Então agora certamente vamos acompanhar as repercussões na base de Bolsonaro e o primeiro dia de fato de funcionamento do Congresso Nacional, que vai ser amanhã quando já tem sessão, vai ser um dia muito tenso aqui na capital federal. Eu quero pedir desculpas aqui, a menção. Olha só. O Bananinha postou uma vez no Twitter, né? O Eduardo Bolsonaro. Ladrão de galinha ir pra cadeia e ladrão de amigo do rei pra prisão domiciliar, leia-se mansão, é sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar no Instituto da Prisão Domiciliar. É o filho do Bolsonaro falando. Porque eu vi... É porque assim, eu acabei de acordar, acabei mesmo, né? Eu vi isso rolando umas notícias aqui de que o Bolsonaro implorou pro Xandão para ir pra prisão domiciliar, ó, louco. Esse o nível da coisa. Citação do nome do deputado Eduardo Bolsonaro por mim. A decisão se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na hora do Break News eu citei aqui o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Peço perdão pelo lapso, mas a decisão se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Edilene e Pedro Venceslau, eu destaco aqui a página número 23, porque no trecho em que o ministro Alexandre de Moraes cita o motivo dessa decisão, ele fala que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada no perfil dele, na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão. Mano, esses caras são muito burros, mano. Esses são os caras que imprimiram o minuto de golpe no Palácio do Planalto, cara. Meu Deus do céu, mano. O Nicolas Ferreira ligou pro cara, sabe? Mano, os caras são muito burros. Legal. Se refere, portanto, à publicação do vídeo das manifestações de ontem em várias capitais pelo país, né?
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele segue falando que não bastasse isso, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema de manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi expressa ao afirmar que, aí cita, portanto, um trecho, o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312 do CPP, o Código de Processo Penal. Eu chamo a atenção para outro trecho aqui, quando ele fala, o Alexandre de Moraes, da instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medida para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional. Era algo que já estava no radar dos bolsonaristas, havia essa preocupação, inclusive eu apurei que o Flávio Bolsonaro foi alertado sobre que poderia ocorrer algo nesse sentido a partir das publicações que Eduardo Bolsonaro fez não Eduardo Bolsonaro, mas aliados de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, com imagens do próprio ex-presidente na sua residência em Brasília, usando uma camiseta de time de futebol com a tornozeleira eletrônica nos pés, acompanhando pelo celular e sendo filmado as manifestações acontecendo em mais de 20 cidades brasileiras. Como eu estava dizendo anteriormente, ainda não... As manifestações flopadas, né? Aí eu vi umas entrevistas, cara, o brasileiro, eu não sei lá, cara, perguntando pra um cara lá o que ele achava das tarifas e tal. Ah, tá certo, tem que aplicar tarifa. Mano, meu Deus do céu, cara, só pode, sei lá, vai cerebral, não é possível, né, cara? Não é possível que essas pessoas não entendam que isso prejudica as empresas brasileiras, né? E se o produtor do agro, né, que fica todo mundo falando que o Brasil é o país do agro, tá aí, esses caras vão vender pra quem, mano? Porque assim, nos Estados Unidos os caras não vão ficar pagando 50% a mais em suco de laranja. Eles vão ter que comprar de algum outro lugar, né? E aí o brasileiro fica falando, tá certo, tem que aplicar a tarifa. Ah, não, mano, não é possível, cara. Meu Deus do céu, mano. Está muito claro, não estava pelo menos muito claro, os limites da movimentação política e da interlocução de Jair Bolsonaro com as redes sociais e com aliados. Na primeira manifestação de Alexandre de Moraes, ele já sinalizou que poderia ir por esse caminho, depois que Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional, participou de um ato ao lado de aliados, não respondeu a perguntas de jornalistas, mas foi filmado, essas imagens foram replicadas em várias redes sociais simultaneamente de aliados, e o Alexandre de Moraes, naquela ocasião, já tinha feito um alerta. Né, tomou as primeiras medidas cautelares, ainda mais leves do que essa, determinou a tornozeleira eletrônica, mas já sinalizando que poderia escalar para uma situação, um degrau acima. Agora, há uma leitura de que, dependendo de como os aliados e o próprio Jair Bolsonaro se comportarem nas redes sociais, ou mesmo nos discursos, ou nas manifestações que podem acontecer daqui para frente, o próximo passo seria ele ir para uma prisão preventiva. Papuda! No local ainda a ser definido. Não há nada pré-estabelecido na situação. Não, ele não vai, né? Não vai pra Papuda, né? Ele vai ali pra algum quartinho ali da Polícia Federal, tipo Lula, né? Lula ficou preso na Polícia Federal. Mas vocês veem a diferença? A Dilma foi presa na ditadura, tem aquela foto dela lá desafiando os caras, a mulher foi torturada, espancada, e tava lá. O Lula aceitou ser preso e foi preso. Ficou lá 500 e poucos dias preso lá na Polícia Federal e tá tudo certo. Esse panguão aí, ó, esse cagalhão, tá aí chorando pro Xandão pra ficar preso em casa. Não, porque forjado na guerra ex-militar, né? Só por Deus. De um ex-presidente da República. Fernando Collor de Mello ficou alguns dias numa penitenciária em Alagoas, depois foi transferido para a prisão domiciliar, onde cumpre pena. Ele vai cumprir toda a sua pena em prisão domiciliar. Já se estabelece, então, portanto, agora um debate sobre para onde iria Jair Bolsonaro caso haja uma antecipação de todo o processo, se ele tenha que cumprir a pena preventiva. Porque não sei assim, por mais que a gente queira que o cara fique preso numa prisão normal, o cara é ex-presidente, não adianta. O cara é ex-presidente, ele tem que ser tratado como ex-presidente. Por mais que seja golpista,
né? No fim, tem que ser, né, cara? Esse é o processo. Fica num regime fechado. Iria para um quartel do Exército, por exemplo, para uma cela da Polícia Federal, ou iria para algum outro presídio, onde ficaria, claro, numa cela especial. Tem que ser, né? Pô, tem um outro vídeo aqui. O que é isso? Eu vou pular pra outra coisa que não tem nada a ver. Ai, vamos ver aqui um dos filhos dele choramingando já. Ai, começou a choradeira. Senador, o senhor me escuta agora e também a Larissa Rodrigues está com a gente da redação lá em Brasília. Senador, o senhor me escuta? Boa noite. Só golpista. Oi, Leandro, boa noite. Só que eu estou sem a imagem de vocês, tá? Mas obrigado aí pela oportunidade. É óbvio que eu recebo essa notícia com muita indignação. Esse também não tinha É mais um capítulo triste na história do Brasil, em que nós agora estamos oficialmente numa ditadura, onde uma única pessoa sozinha, ela decreta a prisão de um ex-presidente da República, uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Assim, gente, uma ditadura não é isso aí, tá? Vamos deixar bem claro aí. Ditadura não é isso aí. Sabe o que é ditadura? É o Trump acordar de manhã e falar assim, 50% de tarifa no Brasil porque eu acho que o Bolsonaro está sendo tratado injustamente. Isso é ditadura, tá? Ditadura é o Trump chegar para a universidade e falar, olha, se vocês não mudar a forma como vocês ensinam conteúdo sobre o Oriente Médio, eu vou cortar o dinheiro de vocês, que é o que ele está fazendo com, acho que a Universidade de Colômbia. Isso que foi a primeira que arregou para ele, inclusive. Isso é ditadura, gente. Ditadura é prender as pessoas na rua, sem mais nem menos, e mandar elas para o Sudão, para a Somália, para El Salvador, sendo que elas não são cidadão de lá, né? Isso é ditadura. Isso são os Estados Unidos hoje. O Bolsonaro, ele está respondendo todo o processo legal, certinho, passo a passo. Tava lá avisado, mano, tá aqui a tua tornozeleira eletrônica, que só tá rolando porque tá com cara de que tu vai fugir, é um fujão, é um cagão, mas você não pode fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Aí o que ele vai? Ele vai e faz. Aí ela, mano, tava avisado, não pode fazer. Se você fizer, vai ter consequência. O cara faz. Tem consequência, vem o filho dele choramingar na CNN e falar, ai, é ditadura. Reta, que ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo, nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas, era tudo que o Alexandre de Moraes queria, se vingar do presidente Bolsonaro. Não bastou apenas ele desequilibrar o processo eleitoral, atuando como presidente do TSE e pesando. Ainda bem, né? Porque tinha lá o teu pai tentando dar golpe com a Polícia Militar, Polícia Federal. Né? Mais a favor do nosso concorrente do que dele. Afinal, missão dada é missão cumprida. E ele está aqui concretizando mais um desejo seu, né? Mais uma satisfação pessoal sua de colocar em prisão domiciliar a maior referência. Mano, nós estamos com uma satisfação pessoal muito grande de mesmo. Todos nós na política aqui no Brasil hoje, uma clara demonstração de vingança. Esses caras estão muito fora da realidade, né, maluco? As sanções que ele sofreu pela essa pessoa que está levando não apenas a corte para um grande desgaste, onde a opinião pública já olha para lá um Supremo com muito menos credibilidade do que até o próprio Congresso Nacional, porque uma pessoa que não tem limites, como Alexandre de Moraes, como o Zanin mesmo falou quando era advogado do Lula, não há quando não há mais remédio suficiente aqui no Brasil, eficaz aqui no Brasil, para cessar as violações de direitos humanos, nós temos que buscar ajuda internacional, que é o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá fora. É um traidor, né? Eduardo Bolsonaro é só um traidor que tá lá com dinheiro nosso ainda, né? Porque tá recebendo salário, são tantas camadas de absurdo, tantos níveis de absurdo. Esse cara já deveria ter tido mandato cassado há muito tempo, ter sido a cidadania, documento, tudo cassado, cara. Tudo. Traidor não tem que ter direito a nada do Brasil, cara. E assim tem que ser. Pô, se fosse aqui na China... Só pra vocês terem ideia, os Estados Unidos têm mais de 100 delegacias do FBI espalhadas pelo mundo. Mais de 100. Um cara que nem Eduardo Bolsonaro, se fosse nos Estados Unidos, já estava preso. Se tivesse fugido para outro país, já estava preso, cara. Já estava preso porque os Estados Unidos têm polícia federal. Eu tô falando da polícia federal, não tô falando de CIA, sabe? Agente secreto, espião. Não. Polícia federal, tá? A China tem grupo de gente, né, do governo para caçar essas pessoas pelo mundo. E aí eles trazem de volta para cá. Fugitivo aqui na China, assim, se for de alto nível, né? Gente pequena não faz muita diferença. Mas gente que rouba muito, traidor da pátria, que nem Eduardo Bolsonaro, a China tem grupo
de gente para caçar essas pessoas pelo mundo e trazer de volta para a China. O Brasil é uma várzea, mano. O Eduardo Bolsonaro já devia estar com tudo caçado. E antes de passar a próxima pergunta, vou responder a todas, né, com maior satisfação. Veja que absurdo como é que uma pessoa como Alexandre de Moraes não se declara suspeita para julgar Chora na cama que é mais quentinho, Flávio. Chora na cama que é mais quentinho. um processo como esse, já que ele instaura de ofício um novo procedimento, sem ouvir Ministério Público, mentira, sem é tudo provocação. Tudo mentira, tudo mentira. Bom, não deixar esse nosso cérebro falar um monte de mentira aqui. Bolsonaro em prisão domiciliar, gente. É terça-feira, quer dizer, terça-feira de manhã pra mim, né? É segunda-feira à noite, mas vocês podem beber que tá liberado, tá? Pode tomar uma que tá liberado.